Olha, o capítulo 8 de Marcos é simplesmente uma obra-prima de narrativa. A forma como ele é construído para falar sobre percepção, sobre fé e sobre quem Jesus realmente é genial. Vamos mergulhar juntos em como essa história se desenrola, saindo de uma cegueira tanto literal quanto espiritual, para chegar num momento de clareza que é, no mínimo, chocante. E tudo começa com um milagre, assim, de escala gigantesca. Jesus alimenta 4.000 pessoas. E pensem bem, não é com um banquete pronto, não. É com apenas 7 pães e alguns peixinhos. Um ato de poder que, sinceramente, já deveria deixar bem claro que algo muito especial estava acontecendo ali. E, no entanto, logo em seguida, quem é que aparece duvidando? Os próprios discípulos. Eles perguntam: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Essa pergunta, vinda de quem acabou de ver um milagre parecido, já estabelece o grande paradoxo do capítulo. Uma coisa é ver um milagre, outra, completamente diferente, é entender o que ele significa de verdade. E esse contraste todo nos leva a investigar os diferentes tipos de cegueira que o capítulo nos apresenta. E o primeiro tipo é aquela cegueira cínica, sabe? Intencional. É uma recusa deliberada em enxergar o que está bem na sua frente. E quem representa isso? Os fariseus. Eles chegam pedindo um sinal do céu. Só que o pedido não é por um desejo genuíno de crer, mas sim para testar, para colocar Jesus à prova. Isso mostra um coração já endurecido, uma cegueira que milagre nenhum consegue curar, porque a decisão de não acreditar já foi tomada. Então Jesus usa uma metáfora poderosíssima para alertar a galera dele. Ele fala sobre o fermento. E não, ele não está falando de pão de verdade. O fermento aqui é um símbolo de influências que são sutis, perigosas e que podem, aos pouquinhos, corromper tudo por dentro. E o legal é que Jesus faz uma distinção. Ele fala de 2 tipos de fermento. O dos fariseus, que é a hipocrisia religiosa, aquele legalismo todo, e o de Herodes, que é a busca pelo poder, a indiferença com as coisas de Deus. Os 2 caminhos desviam da verdade. E a ironia de tudo isso, os discípulos acharam que Jesus estava bravo porque eles esqueceram o pão para o lanche. É quase cômico, se não fosse trágico. Bom, seguindo em frente, Marcos nos dá um milagre que é praticamente uma parábola viva de todo o capítulo. Estou falando da cura do cego de Betsaida. Isso aqui não é só sobre curar um cego, não. É uma aula sobre como a visão espiritual é restaurada. O jeito que acontece é único. É o único milagre que a gente tem registro de Jesus fazendo em 2 estágios. Primeiro, a visão do homem volta, mas está tudo turvo, distorcido. Ele vê pessoas como se fossem árvores andando. Só depois, com um segundo toque, é que a visão fica perfeita. E pode apostar, isso não foi um acidente na narrativa. Porque aqui está o ponto central. A jornada física desse cego é um espelho da jornada espiritual dos discípulos. Eles também estão saindo de uma compreensão toda confusa e parcial sobre Jesus para, finalmente, chegar a um momento de clareza. Eles estão, pouco a pouco, aprendendo a enxergar. E toda essa jornada, da visão turva para a clareza, vai culminar no momento decisivo em Cesareia de Filipe. Tudo que a gente viu até agora foi, na verdade, uma preparação de terreno para uma única e importantíssima pergunta. Jesus começa, digamos assim, medindo a temperatura. Ele quer saber o que o povo anda dizendo por aí. A resposta a essa pergunta vai nos mostrar a visão parcial da multidão. Eles até reconhecem o poder de Jesus, mas ainda não sacaram a sua verdadeira identidade. As respostas, claro, são cheias de respeito. João Batista, Elias, um dos profetas. As pessoas viam que ele era alguém extraordinário. Mas a imagem ainda estava distorcida. Era exatamente como as árvores andando que o cego viu. O poder era visível, mas a pessoa por trás do poder, não. E então Jesus vira o jogo completamente. A pergunta deixa de ser sobre o povo e se torna pessoal, direta. E vocês? O que vocês dizem? Esse é o momento do segundo toque, a hora da verdade, da busca pela clareza total. E aí vem, a resposta de Pedro é o grande clímax. A visão fica nítida. Ele não diz que Jesus é um profeta. Ele diz, tu és o Cristo, o Messias esperado. Nesse momento parece que finalmente a cegueira foi curada de vez. Mas, bem no exato momento dessa clareza toda, a história dá uma virada de 180 graus. É surpreendente. Assim que a identidade de Jesus é revelada, uma outra camada de cegueira, uma ainda mais profunda, aparece.
Jesus começa a ensinar qual é a sua missão de verdade, e ela vai contra tudo o que se esperava de um Messias poderoso e conquistador. Ele fala de sofrimento, de rejeição, de morte. É uma verdade tão dura que a visão recém-adquirida dos discípulos simplesmente não consegue processar. Pedro tenta repreender Jesus por dizer aquilo, e a resposta que ele leva é uma das mais duras de todo o Evangelho. E aqui está o pulo do gato. Pedro conseguiu ver o título de Jesus, o Cristo, mas ele continuava cego para a missão de Jesus, um Salvador que precisava sofrer. Ele enxergava a glória, mas não conseguia ver a cruz. A lição aqui é muito forte. Reconhecer Jesus como Messias é só o primeiro passo da visão. A visão completa, a verdadeira, só vem quando se entende e se aceita a necessidade do sacrifício. Sem a cruz, a confissão de fé fica pela metade. E essa revelação toda deságua num chamado bem radical ao discipulado. Porque enxergar de verdade não é algo passivo, exige uma resposta. Exige negar a si mesmo, abraçar as próprias dificuldades, a sua cruz, e seguir pelo mesmo caminho que Jesus traçou. E assim que o capítulo termina, deixando essa pergunta que ecoa na mente. Depois de toda essa jornada da cegueira para a visão e de mostrar o alto custo dessa visão, o texto nos coloca diante da escolha final. O que afinal tem mais valor? É um desafio que atravessa os séculos e nos convida a pensar sobre o que nós realmente enxergamos e o que estamos dispostos a seguir.